descontos aí do governo, né, nos carros 0 km, muita gente está se preparando para poder comprar um carro, né? E não tem ideia mais ou menos de quais itens elas vão gastar e o que vai gastar para poder adquirir o carro. Então, se você está comprando seu primeiro carro, você tem dúvida de quanto você vai desembolsar do seu bolso para ter o carro ali na sua mão, fique no vídeo até o final e bora pro vídeo. Galera, o primeiro item que você tem em mente é a entrada. A maioria dos brasileiros hoje em dia compra um carro financiado. Então, para você financiar o carro, você tem que juntar ali no mínimo 20% dele. Então, vamos fazer uma suposição, certo? É mais fácil. Se a gente tem um carro de 100 mil reais, você vai ter que juntar no mínimo ali 20 mil reais para você conseguir comprar o carro, certo? Então, quanto maior a entrada você puder juntar para poder comprar o carro, melhor, certo? Tem pessoas que vão na concessionária, vão comprar um carro mais barato, por exemplo, 30 mil, 40 mil reais, e passam a entrada no cartão, que até alguns concessionários oferecem isso. Ao meu ver, você tem que ter um controle financeiro muito grande para você fazer isso, certo? O ideal seria você juntar mesmo a entrada, mas se você precisa muito do carro e tá ciente disso, beleza, você passa ali seu cartão e monta a entrada, certo? Mas o carro tem outros gastos também, a não ser a parcela e a entrada. Então você tem que ter um planejamento financeiro muito bom para você poder fazer isso, fechou? Depois que você juntou uma boa entrada, você vai procurar o carro, né, que você quer comprar. Você viu ali um anúncio, gostou de alguns carros, certo? Você foi na concessionária, olhou o carro e aí você compra. Não, você não compra, certo? Eu recomendo você levar uma pessoa de confiança ali para olhar o carro. Seja um mecânico, uma pessoa que entende de carro, ou mesmo contrate um avaliador profissional. Porque é interessante você avaliar o carro, certo? Porque tem muitos carros que têm defeitos ocultos. E se você não levar um avaliador e uma pessoa que entenda, você pode ter um prejuízo muito grande. Por exemplo, uma caixa de marcha que não está funcionando direito, um motor que está falhando, até mesmo uma luz de airbag apagada, que você não sabe, seu carro pode até não ter airbag. Tem essas questões que um avaliador ele vai olhar tudo bem direitinho, verificar se o carro não foi batido, verificar tudo isso, tá entendendo? Se vale a pena com aquele preço comprar o carro, para ele não virar uma dor de cabeça. Eu já fiz essa besteira de comprar o carro sem um avaliador e eu já tive muito problema. No carro anterior ao Lancer, eu tive um carro que ele deu problema no motor, começou a vazar óleo. Não foi esse carro aqui, certo? Eu tinha um outro carro que ele começou a vazar óleo. O filtro de combustível, ele toda hora vazava combustível. Eu pedi a garantia da concessionária, certo? E galera, é melhor você avaliar o carro antes de comprar. Porque quando você precisa da garantia, pode ter certeza que você vai ter estresse. Por quê? Primeiro, para conseguir a garantia é um estresse. E segundo, que quando você... Isso é para carro usado, certo? Quando você leva a garantia num carro usado, eles levam numa mecânica da própria concessionária, certo? E às vezes eles fazem um serviço de mau jeito, certo? Eu não vou dizer que é todos, tem exceções, mas tem alguns que fazem um serviço de qualquer jeito, certo? E às vezes você vai ter que gastar até o dobro para consertar o serviço da garantia, certo? E se você não gostar do carro, tiver com problema, se você quiser devolver, você vai ter um estresse muito, muito grande. Então, leva um avaliador, leva uma pessoa de confiança, não compra carro de qualquer jeito, verifica se tem sinistro, leilão, verifica a documentação, verifica tudo, porque compra de carro é coisa séria. Então, tenha em mente isso, leva um avaliador. Quando você vai comprar o carro financiado, você vai lá e o vendedor vai fazer a simulação para você, certo? E aí, dependendo do seu score, a parcela fica mais alta ou mais baixa, certo? Quando o vendedor ele te mostrar a parcela, lá no site vai mostrar a taxa de juros. Por exemplo, 2%, 1,5% ao mês, né, e tudo mais. E aí, o que é que você faz? Não confie nessa taxa de juros que está no site, certo? Que o vendedor te mostra. Lá no site do Banco Central, é possível que você calcule sua própria taxa de juros. Na minha mente, certo? Se a taxa de juros estiver acima de 2%, ela está muito cara. Eu não recomendo você comprar esse carro.
taxa de juros estiver ali 1%, 1,5%, aí vale um pouquinho a pena. Ainda é caro, certo? Mas se você estiver precisando muito do carro, ali a média entre 1% e 2% ali vale a pena e você financiar o carro, certo? Eu não sou consultor, né, nem nada financeiro, mas é só para as pessoas que não entendem essa média de taxa de juros, ter ideia de mais ou menos quanto é, certo? E aí você viu lá que a taxa de juros ficou no site, por exemplo, 1,5%. O banco lá vai estar te mostrando que a parcela é tal e a taxa de juros é 1,5% por mês, certo? Você vai lá no site do Banco Central, coloca a parcela e o valor do carro, que eles vão te mostrar mais ou menos a taxa de juros. Por quê? Tem muitos sites por aí que mostram que a taxa é 1,5% na próxima simulação e na verdade não é 1,5%. Às vezes é 2,5%, às vezes é 4%, tá entendendo? Então é muito importante que vocês verifiquem no site do Banco Central, tem um simulador lá, eu vou deixar aqui na descrição, para você calcular a taxa de juros, certo? Então não caia nessa, certo? O site vai te mostrar a taxa de juros, mas desconfie daquela taxa de juros, fechou? Se você puder diminuir ao máximo ali a sua taxa de juros, melhor. Mas o que eu aconselho é abaixo ali de 2% para você financiar um carro. Acima disso eu já acho muito loucura. E aí você juntou sua entrada, você avaliou o carro, viu que o carro é bacana, você, por exemplo, vai financiar o carro, você vê que a taxa tá boa, a parcela cabe no seu bolso. E aí chegou a hora de você comprar o carro, certo? E aí, a hora de comprar o carro, você vai gastar com transferência do carro. E aí tem algumas questões que encarecem um barateio na hora de você comprar o carro, certo? Carro usado. Se o carro ele não é no mesmo município que o seu, ou até mesmo o carro ainda está com a placa antiga, né? Não é padrão Mercosul, você vai ter que trocar a placa do carro, certo? Acredito que hoje em dia não troca mais placa por município, mas enfim, você vai ter que verificar se você vai ter a necessidade de trocar a placa, a padrão antigo, colocar a Mercosul, né? Muitas concessionárias fazem por despachante. E aí, geralmente, para emplacar, transferir o veículo, você vai gastar mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 2.000. Depende muito do valor do despachante, se tem multas, se tem outras taxas, né? Mas, em média, você vai gastar isso R$ 1.500 a R$ 2.000. Se você for atrás de transferir seu próprio carro, você vai baratear e muito isso, certo? Você vai gastar por R$ 700, R$ 800. Já vi gente até conseguir por R$ 600 transferir o carro. Mas se é a sua primeira vez, você nunca transferiu o carro, eu recomendo você ir para um despachante, porque é um rolê muito grande, tem vistoria do carro, tem as taxas do Detran. Então eu particularmente prefiro deixar na mão do despachante, que é muito mais rápido e ele resolve tudo e tá ótimo. E aí beleza, o carro já tá no nosso nome, a gente tá feliz, compramos um carro, estamos pagando a parcela direitinho. E aí o que é que você vai fazer, certo? Você vai rodar com esse carro direto, tente rodar com esse carro todo dia, várias vezes ali no início da compra, para ver se o carro ele vai dar algum defeito que você não pegou na sua avaliação. Geralmente quando eu compro o carro, eu passo ali de 1 semana até 15 dias rodando com ele todo dia e não resolver problemas. Passo o dia todo rodando com o carro para ver se ele apresenta algum problema. Se nesses 5 a 15 dias rodando direto ele não apresentar nenhum problema, beleza, você fez uma boa compra, né? O carro tá tudo certo. E na minha mente, né, é o que faço isso, nunca tive problemas depois que eu fiz isso e melhorou muito pra mim referente a isso. Então rodando em mais ou menos 5 a 15 dias, né, e o carro dando tudo certo, você vai fazer a manutenção do seu carro. E aí se o seu carro não tiver bom, aí você vai começar a acionar a garantia, né? E galera, se qualquer problema que você tiver que acionar a garantia, você vai ter sim um estresse, como eu disse anteriormente, né? Tenta fazer tudo no início da compra, que é mais fácil de você resolver o problema, né? Do que daqui a 90 dias, por exemplo. Lembrando, todo carro tem garantia do carro inteiro, então se a sua multimídia apresentar defeito, qualquer outros problemas do carro, a garantia é de 90 dias do carro inteiro, não é só de motor e câmbio que geralmente as concessionárias fazem, né? Tem muita gente que faz isso para poder se livrar da garantia, mas a garantia é do carro inteiro, certo? E se você tiver qualquer problema nesses dias iniciais, procure a concessionária para pedir sua garantia, certo?
E eu vou lhe desejar boa sorte, porque tem muita concessionária que faz o serviço, manda na oficina, a oficina faz de qualquer jeito e você pode ter estresse, ou você pode ter a sorte dela fazer tudo bem direitinho e seu carro vai ficar redondo. Eu torço muito por você para você que não chegue nessa situação e que você tenha uma boa compra. E você tá feliz, passou ali 15 dias, um mês testando o carro tá beleza. E aí o que é que você faz? Você leva esse carro para manutenção, certo? Teoricamente, todos os carros das concessionárias e lojas são revisados, certo? Mas eles não revisam tudo. Então, o que seria ideal? Eles revisam só os pontos mais críticos, né? Então, seria o ideal que assim que você comprar um carro, passar um mês ali, você leve numa oficina e arrume tudo que esse carro precisa fazer. Por exemplo, freios, ver se está ok, suspensão ver se está ok. Então, ver se aqui teve a troca de óleo, certo? Eu não confiaria na troca de óleo que está aqui no carro, no adesivo, né? Quando a gente compra o carro. Eu trocaria o óleo também, filtros, eu trocaria os filtros, fluido de freio. Então, eu faria uma revisão geral no carro, certo? Para deixar ele realmente redondo, bateria, né? Porque é muito chato você comprar um carro e você ficar com ele na estrada quebrado, ter que chamar guincho, gastar com um monte de coisa. Então eu prefiro, mesmo comprando carro, tem garantia, eu prefiro fazer uma manutenção geral e deixar o carro redondo, sabendo que eu fiz a manutenção, tá tudo certo. E eu posso ir em qualquer lugar do Brasil com esse carro não vai quebrar. E eu recomendo que você faça isso. Faça a manutenção. Não confie que ele foi revisado, certo? Porque você nunca sabe. E quando o carro quebrar, ele vai quebrar na sua mão. E geralmente ele quebra depois dos 90 dias. Aí que você fica ruim nessa história mesmo, né? Então, previne isso. Faz uma manutenção preventiva. Gasta ali um pouquinho mais, mas você vai ter um carro redondo, beleza? Na manutenção desses 30 dias, né? Depois de testar o carro na manutenção, eu separo geralmente de 5 a 10 mil reais para fazer manutenção, depende do carro que eu tô, né? Se for um carro mais popular, eu separei ali entre 1.000 a 2.000 reais para fazer uma manutenção geral. Se for um carro médio, de custo ali médio, por exemplo, Corolla, Civic, né, Lancer, eu separo ali de 3 até 8 mil reais de manutenção, porque pode ter coisa que a gente não prevê, né? E a gente tendo esse dinheiro separado, a gente previne muita coisa. Então de 3 a 8 mil reais eu separo ali para gastar no carro. Eu nunca gastei 8 mil reais em manutenção no carro. Geralmente é 3, 2, eu já gastei até 5 mil reais para deixar ele bem redondo. Não diga esse carro, né? Os outros carros que eu tive. E para mim essa média valeu bastante para mim ter um controle financeiro bem melhor. E aí, chegou nessa etapa do vídeo, né? O que é que a gente falou até agora? A gente tem a parcela do carro. A gente tem a documentação que a gente pagou, a gente tem a manutenção que a gente fez agora, né, depois dos 30 dias, e chega agora o momento de pagar seguro ou rastreador, certo? Eu sei que no melhor dos mundos é pra gente ter seguro. O seguro de um carro para um jovem, de um carro mais ou menos médio, não vou falar do Lancer, certo? Em geral, de seguro eu já gastei entre 2 até 6 mil reais em seguro para minha idade. Aqui no Lancer eu já gastei 4 mil reais e da última vez foi 6 mil reais de seguro. Nos outros carros que eu tive antes da pandemia, né, a média que eu gastava era 2 mil reais de seguro. Só que a gente sabe que muita gente não tem condições de ter seguro ali no carro, né? Eu até entendo, andar de ônibus é muito ruim. Entendo as pessoas que não têm condição de ter seguro, certo? Tem muita gente que diz, se você não tem seguro, não tem carro, né? Mas eu não acho que deveria você privar de ter um carro só porque você não tem um seguro, certo? Mas já que você não pode ter seguro, é uma coisa muito importante, mas já que você não pode, eu colocaria contrataria pelo menos uma empresa de rastreamento, certo? Porque você não tendo seguro, uma empresa de rastreamento, ela é bem mais em conta. E você vai ter pelo menos alguma segurança no seu carro, né? Não vai ser 0 de 0, você vai ter alguma segurança. E tem algumas empresas de rastreamento que tem segurança veicular, que tem também algumas espécies de seguro mais em conta, que é por concessionária, né? Então,
Se você não tem dinheiro para bancar o seguro, faça pelo menos o rastreamento. Não fica com o carro sem nada não, que infelizmente os BO acontecem quando a gente tem menos dinheiro na vida, né? Então se proteja, deixe o carro protegido, pelo menos com rastreamento veicular, beleza? E aí você já fez tudo isso, você pagou seu carro, você pagou as taxas, você pagou a transferência, você fez a manutenção dele, você pagou o seguro ou o rastreamento, né? Depende da sua condição. E aí agora é só botar gasolina e rodar, né? Veja o quanto de gasto você tem para ter um carro, né? E aí depois de um tempo você vai ter outras taxas, que é o IPVA, né? E o licenciamento anual. Depois de você comprar o carro, você vai ter essa recorrência de pagar, que também é muito bacana você ter aí na sua mente que você vai gastar com isso. Então, desde o primeiro ponto que eu falei com vocês, que eu falei até sobre a entrada no cartão, é muito complicado você agir dessa forma, porque você tem muitos gastos no futuro e pode ser que não dê para você manter o carro, e muita gente vende o carro porque ela fica endividada com esse tanto de gasto que é inicialmente para você ter um carro. Depois que você paga tudo isso, você paga só o IPVA e as manutenções, né? Mas até você pagar isso, você geralmente tem uma dificuldade nesse período ali. E muita gente não aguenta, não consegue pagar o carro e acaba vendendo o carro, ou até mesmo perdendo o carro para o banco, porque o banco vem e toma, porque você não pagar nas parcelas. Então, gente, tome muito cuidado na hora de comprar o carro, faça uma compra consciente. Tenha em mente todas essas taxas que eu falei aqui no vídeo. Se vocês querem comprar o carro, vão em frente e boa compra aí para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever aqui embaixo. Ative o sininho das notificações. Muito obrigado a você que está se inscrevendo e apoiando o canal. E até a próxima. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great.